foi chamado para ser filho de Deus, para manifestar o desejo de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo. E uma das características dessa posição que você está hoje estabelecido é para que você se encha para conectar outras pessoas. Porque se você só se encher, você vai inchar. E é tanta bênção que você não precisa disso tudo. Você tem que compartilhar. E o que eu acho mais interessante, né? Na matéria do rema de aliança de sangue, você vai ver isso. E também na matéria manifestações do Espírito. Quantos aqui já fizeram rema? Quantos, quem não fez ainda, eu vou dar só um spoiler. Por favor, não conta por aí não. O legal de todas as coisas da antiga aliança é que eram sombra das coisas vindouras. E uma das coisas que eu acho interessante é que na orla do vestido do sumo sacerdote existiam 9 frutos e 9 sinos. Os frutos são os frutos do Espírito e os sinos são a manifestação. Para que haja equilíbrio entre o fruto e o dom. O fruto é para tocar a vida das pessoas. Não, desculpa, é o inverso. O fruto é para você se reorganizar, se reestruturar. Amor, alegria, paz. Deu para entender? Toda aquela resinha ali é a característica sua hoje. E essas coisas você reorganiza na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Porque você é uma pessoa mansa, não é não? Amém, não é não? Fé chama que não existe. Pode dizer, eu sou manso e tranquilo. Pode dizer, vá. É. Pronto. Principalmente quando você está dirigindo, não é não? Cadê os motoristas de aplicativo aqui, né? Não pode dizer Uber, né? Porque está gravado. Eu falei Uber, né? Não pode. Então você é uma pessoa mansa, não é não? Tranquila, não é não? Quer testar a sua mansidão e tranquilidade, vá para o trânsito, 12 horas, que aí você vê qual é o seu nível de espiritualidade. Mas esses frutos são para você. Comer mesmo, viu? Desfrutar. Mas os sinos são a manifestação. Para que as pessoas sejam tocadas. Para que as pessoas sejam influenciadas. A sua vida reflete ou deveria refletir o agir de Deus na vida das pessoas. Porque, nunca que eu vou cansar de dizer isso, nós somos o ponto de contato, hoje, entre Deus e os homens. Você acha que Deus vai descer do céu tendo você para fazer alguma coisa? Vai não. Ele já disse a você. Vá lá e faça. Ah, mas eu estou esperando ser... Tem coisas que Deus vai direcionar mesmo. Deu para entender? Deus vai se manifestar, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma profecia, vai se manifestar, vai fazer uma sarça ardente. Mas tem coisa que só se resolve com algo chamado atitude. Só uma atitude. Porque você sabe fazer, vai lá e faz. Ah, eu estou vendo alguém passando necessidade. Você pode ajudar? Vá lá e contribua. Vai esperar que chegue. Graças a Deus por essa ajuda que a gente está dando como igreja. Deu para entender? Mas tem coisas que você pode fazer. Ah, tem uma pessoa precisando de um aconselhamento. Aí vai marcar uma hora com o pastor. Está certo que a gente respeita e honra. E tem coisas que realmente o pastor precisa resolver. Mas tem muita coisa que você está lá. Faz ali, né, os primeiros socorros. Depois traz para o pastor resolver o resto. Deu para entender? Ou você não tem palavras dentro de você? Você tem palavra suficiente. Se encha dos frutos, mas também manifesta os dons. Amém? Vocês me amam ainda? Amém. Glória a Deus por isso. O qual é, versículo 19, o qual é a suprema, e qual é, né? Porque o texto diz, sabedoria, que os olhos do vosso coração sejam iluminados para que vocês saibam a riqueza da sua herança, da glória dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Em Efésios existem duas palavras, né? Uma palavra na realidade e essa expressão. Você pode procurar em toda a Bíblia e você só vai encontrar aqui,
Uma da palavra a gente já viu nas outras ministrações, que significa beneplácito, que é prazer envolvido. Deu para entender? Uma decisão de duas ou mais pessoas de forma concorde, e eles arrazoaram, decidiram fazer e foram lá e fizeram. Beneplácito. Você só vai encontrar aqui, em Efésios capítulo 1. Mas em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar essa palavra. E essa expressão você só vai encontrar aqui. Qual é a suprema grandeza do poder de Deus? A suprema grandeza do poder de Deus. Qual é essa suprema grandeza do poder de Deus? Que opera em nós, e é o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. E agora a gente vai começar a falar sobre Santa Ceia. Amém? Para pensar, irmãos. Quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Para a cruz lá de Cristo, né? O sacrifício de Cristo naquela cruz. Quando você olha para ela, o que é que você vê? Amor, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Redenção. Luz. Quem dá mais? Quem dá mais? Salvação, não é não? Perdão. Tem aí, vocês estão prestando atenção, glória a Deus por isso, não é não? Particularmente, irmão, quando eu olho para a cruz, eu olho lá e vejo algo muito louco, velho. Porque, lógico, né? Você só consegue enxergar aquilo que você... o seu prisma, né, não? Cara, se eu pudesse dar o título para a ministração, mas eu não posso, né? Porque com certeza a Laura vai editar. Mas o título da ministração seria A Loucura da Cruz, velho. Tem pessoas que olham para aquele ato de Jesus naquela cruz, e tem hora que a gente não consegue entender, porque loucura significa você não entende. Você não entende, isso é loucura. Você não entende o nível. Você não consegue organizar as ideias. E pelo fato de você não conseguir organizar, não chegar no seu nível, você diz que está errado. Mas olha para a cruz. Alguns olham para a cruz e dizem, é simplesmente alguém querendo tentar ser herói. Outros é como se tivesse assim, é como se ele estivesse brincando ali, né? Não, porque ele tinha todo o poder para descer e parar com aquilo, e já outros olham e acham que foi apenas completa burrice. Como é que alguém paga um preço que não é dele? Como? Alguém falou aí, se não fosse por amor, não teria sido feito. Eu vejo a cruz, na realidade, como se Jesus, ou como se o próprio Deus estivesse virando a chave. A cruz, ele é o ponto de partida, né? É o ponto final, mas também o ponto de partida. A cruz é o começo de uma nova fase. A cruz é como se fosse a unificação de tudo que é eternidade, velho. Porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu um plano antes da fundação do mundo. Veja a eternidade aí. E aí Jesus faz um ato, muito tempo depois, estabelecendo o ato que foi pensado na cabeça de Deus. Foi tudo arquitetado por Ele. E esse sacrifício, a aliança de sangue fala sobre isso, foi um sacrifício uma vez só. E o sacrifício que Ele fez alcançou você dentro da esfera da eternidade. Porque Ele morreu há mais de 2000 anos, você recebeu Jesus semana passada e você recebeu a mesma influência poderosa. Está dando para entender? Aí se você coloca isso no papel, tem como você racionalizar isso? Só sendo a loucura do Evangelho, velho. Loucura que às vezes o mundo não entende, mas que você acreditou. E como o texto diz, o fato de você acreditar se tornou verdade para você. Jesus pendurado numa cruz, né, tem 4 aspectos envolvidos na cruz. Tem a identificação, a substituição, a redenção, mas também tem a restauração, né, ou a ressurreição. E Jesus, ele se identifica com a humanidade. Quando você vai estudar a respeito do pecado, né, Adão pecou,
Mas antes de Adão pecar, Adão vivia numa condição de justiça. Vivia numa condição de retidão. E ele quebra essa conexão com Deus, ele quebra essa conexão, ele quebra essa categoria dele, entregando para Satanás domínio, poder, soberania, tudo que tinha sido dado a ele. Mas o mais interessante é que tudo fazia parte do plano. Ah, por que Adão pecou? Porque quis. Do mesmo jeito que você. Peca porque quer. Ninguém disse amém, mas é verdade, sabia? Você peca porque você quer. Porque cada um peca quando atraído e envolvido por suas próprias concupiscências, desejos descontrolados. Você decide pecar ou não. E eu entendo que essa demonstração de Adão pecando, isso aí sou eu que estou dizendo, está entendendo? A Bíblia não fala a respeito disso, mas eu acredito que quando Adão pecou, ele meio que manifestou fraqueza. Uma hora ou outra, se ele não tivesse nunca pecado, eu tenho certeza que ele iria chegar diante de Deus em algum momento da eternidade. Eu tenho certeza que ele iria chegar diante de Deus e dizer assim: é muito chato esse negócio de ser Adão, viver no Éden, suprido, sem falta, sem doença. Isso aqui está ficando monótono, porque eu não tenho outra escolha. Ah, pastor, isso não iria acontecer. Aconteceu com Lúcifer, quando ele foi envolvido e atraído pela escuridão. O que Deus deu ao homem, que deu a você, ninguém pode tirar. O direito de escolha. Com certeza, em algum momento da eternidade, Adão iria chegar para ele e dizer: eu sirvo a você simplesmente porque não tem escolha. E o que Deus deixa estabelecido desde o começo, você é responsável pelas coisas que acontecem sobre a sua vida. Ele está lá para te ajudar. Mas você é responsável. Ele está lá para dar o norte, não é não? Ó, tem aqui a vida, tem aqui a morte. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Vai vir muita tristeza, angústia, tribulação, vai vir um monte de coisa, mas se aperreia não, eu estou com você. Sua vida hoje é o reflexo das suas escolhas. Sejam elas boas ou ruins. Ah, pastor, está me condenando? Não, estou apenas dizendo a você a verdade. Deus não é culpado das coisas que você decidiu errado. Ele está aqui para te ajudar, deu para entender? Ele está aqui, ó, para pegar junto com você nessa nova fase. Agora, ele só precisa, muitas vezes, que você se arrependa. E arrependimento é metanoia mesmo. É você mudar o seu modo de pensar. Porque quando você muda o seu modo de pensar, você muda o seu modo de agir. Não tem mais tempo da gente perder tempo tentando acertar. Não, vai lá e faz, vai lá e acerta. Porque esse poder já foi conquistado para nós em Cristo. O poder de resistir ao pecado. O poder de você dizer não. Antigamente você era escravo, conduzido. Hoje em dia você decide. E aí na cruz está lá, um homem pendurado, fazendo parte do plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Isaías fala muito bem a respeito disso, né? Isaías capítulo 53. Vamos lá uma olhadinha em Isaías 53?
Aleluia. Todo mundo achou Isaías 53? Se não achou, está aqui na tela. Isaías capítulo 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz sai de uma terra seca. Não tinha formosura, nem beleza, quando nós olhávamos para ele. Nenhuma beleza se via para que nós o desejássemos. Era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dores, experimentou o sofrimento. E como um de quem entre os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Quando você lê esses 3 primeiros versículos, o que é que você consegue identificar? A identificação. Jesus, ele era Deus, ele desce para a terra como homem, para poder se identificar conosco. Do mesmo jeito, e a gente, se for procurar as Escrituras, vai entender que Jesus, ele desce para a terra como justo, porque ele precisa reorganizar aquilo que foi quebrado lá em Adão. Adão era justo e entregou a autoridade. O homem justo agora iria tomar ela de volta. Mas com esses versículos, o que você entende? Jesus no seu estado humano. Jesus, ele era filho de um carpinteiro, deu para entender? Naturalmente falando. Jesus não tinha posse, Jesus não tinha status. Jesus trabalhava na segunda-feira, como eu e você. Jesus tinha limitações, humanamente falando. Deu para entender? Você está entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Humanamente falando, ele tinha fraquezas, limitações, suava, trabalhava, se cansava. Por quê? Porque ele precisava se identificar com a humanidade. E aí vem o versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou, carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, é aquilo que nós já sabemos. Se ele tomou, carregou e levou nossas dores e enfermidades, nós não precisamos carregar elas, porque ele já pagou o preço. E o que é que eu entendo com isso? Substituição. Ele era justo. Aquele que não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a própria justiça de Deus. Entenda uma coisa, você não é apenas justo, você é a própria justiça. Você se tornou aquilo que você buscava, você se tornou aquilo que você procurava. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, para que você entenda, mas os judeus, eles procuravam tanto a justiça, tanto serem corretos, mas eles você não apenas conseguiu ser a categoria de justo, mas você se tornou aquilo que você buscava. Porque Jesus, ele era a justiça. Jesus, ele era correto. E a Bíblia diz que ele trocou de lugar conosco. Ele era a justiça, você era a morte. Ele era a graça, você era a desgraça. Você era a falta e ele era o suprimento. Você era a dor e ele era a resposta. Ele trocou de lugar conosco. Ele diz lá em João, né? Aleluia. Você está me ouvindo aí? Não, né? Glória, glória. Aleluia. Foi só uma pegadinha. Então, ele trocou de lugar conosco. Ele era a própria justiça. E nós não apenas somos justos. Nós nos tornamos a própria justiça, porque ele trocou de lugar conosco. Ele decidiu. João nos ensina a respeito disso. Eu entrego a minha vida para depois tomá-la. Porque se eu não entregar, ninguém pode tirá-la de mim. Porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha como chegar até ele. E ele decide vir para a terra como homem, levar o meu e o seu peso, trocar de lugar conosco. Meu amigo, no Getsemane, ele suou gotas de sangue.
Quantos aqui sabem que o pecado, ele afeta a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo? Na crucificação, né, na cruz, nós encontramos isso. Coloca aquela expressão, Davi, que eu achei sobre hiper alguma coisa. Foi o que aconteceu na cabeça de Jesus, na alma dele. A gente está falando já sobre Santa Ceia, daqui a pouco a gente toma ela, tá bom? Mas vamos entender. Esse não é o quinhão não, o outro. Hiper, aqui. Hematidrose. Esse troço aí. Tem alguém da área de medicina aqui, não? Não, né? Graças a Deus por isso. Porque aí eu posso errar no nome. Esse negócio aí é uma doença rara, descrita por um sangramento espontâneo através da pele íntegra, que cessa após alguns minutos, sem causas bem estabelecidas, porém com fatores desencadeados como estresse, excesso de exercícios, ansiedade ou medo. O suor, o sangue que se misturou ao suor, saindo da cabeça de Jesus, sabe o que era? Simplesmente o alto índice de estresse e medo também. Lembra que ele trocou de lugar com você? No Getsemane é o ponto crucial. Se no Getsemane Jesus não decide, lembra daquela expressão que ele disse? Se possível for, passa de mim esse cálice. A gente está falando de um ser que nunca se separou de Deus. Ele era a palavra, estava no princípio, todas as coisas existiam a respeito dele, ele era o próprio Deus, deixa a sua divindade, desce para a terra como homem, mas ele não se desconecta de Deus porque não tem pecado. Morte significa separação. Jesus nunca se separou de Deus, nem quando veio para a terra. Ele estava conectado com ele sempre, porque ele não tinha pecado. Ele conseguia ouvir a voz de Deus, ele se movia a respeito pelas orientações do Espírito Santo. Ele orava sempre, estava em completa conexão com Deus. E por alguns dias, minutos, horas, Jesus iria ficar separado. Ele iria conhecer a dor da separação. Era algo novo para ele. E ele, como ser humano, carregou na mente dele estresse, dor, angústia. Naquele jardim, Jesus decidiu. E ali foi importante aquele jardim. Quando ele faz aquela oração, como humano, mostrando o seu lado frágil por conta do pecado, ele começa a receber a responsabilidade pelo pecado. Começa a trocar de lugar com você. E aí nós conseguimos ver um homem fragilizado. Por quê? Separado de Deus. Você acha que vai muito longe sem Ele? Jesus começa a receber na alma o peso da separação. E ao ponto de suar gotas de sangue. Por quê? Porque ele estava com medo da morte. Ele estava entregando ela. Nível de estresse altíssimo. E aí você vê na cruz ele recebendo no corpo a recompensa pelo pecado. Ele foi batido, ele foi chicoteado, ele foi rasgado, ele morreu. E aí você vê no seu espírito, né, ele indo até o inferno. Está dando para entender? Jesus, ele assumiu e ele recebeu no espírito, na alma e no corpo a recompensa pelo pecado. E por que ele fez isso? Para se identificar conosco. Para poder chegar no inferno de uma forma legal. E aí é que vem a paranoia agora, tá vendo? O inferno é o lugar de habitação dos anjos, foi criado para que Satanás e os seus anjos estivessem ali. E alguns seres humanos que decidiram ir para lá. Deu para entender? Está dando para entender? Agora vamos fazer e eu preciso que você preste atenção nesse exemplo que eu vou dar agora. Eu sei que está sendo muita informação, mas está sendo também difícil organizar as ideias. Eu estou tentando fazer da forma mais fácil para você entender. Vamos supor que você esteja devendo um valor incalculável que você não tenha como pagar. E esse local seja um estabelecimento aí. Um exemplo, eu não vou dar nome, né? Uma loja aí. Aí essa loja, você estabeleceu uma dívida que você não tem condições de pagar. Só que aí você tem um parente muito rico. E esse cara fica sabendo da sua dívida e ele resolve ir lá pagar.
Tu já imaginou se ele chega na loja e manda, né? Ele começa a reivindicar a quitação da sua dívida simplesmente pelo que ele é? Ah, eu sou rico, eu sou empresário, eu sou o dono da cidade, eu mando nela todinha, viu? Vai agora e cancele a dívida do meu primo. Vai funcionar? Vai funcionar? Por quê? Porque tem que pagar. Tem que ter o pagamento da dívida. Tem que entrar com um processo legal. E o processo legal para se quitar a dívida é o pagamento dela. Tu já imaginou se Jesus, né, o próprio Deus, entra no inferno, usando simplesmente da autoridade, para chegar lá e acabar com tudo? Porque o ser humano estava na condição do inferno, deu para entender? Não tinha a galerinha lá que ia para o inferno, o lugar da habitação dos mortos, aí é outra história. Mas eles não iam para lá, eles não estavam lá, ali não era o lugar destinado para eles, então tinha a humanidade lá dentro. Está dando para entender? Naturalmente falando, a condição da humanidade era estar ali. E não tinha como simplesmente Deus do céu, por mais que amasse você, por mais que quisesse resolver o seu problema, por mais que tivesse condições de fazer, Ele como sendo soberano, mas existe um limite, e o limite é a legalidade. Lembra do que eu falei outra vez? Deus nunca opera na ilegalidade. Deus não poderia descer do seu trono, chegar na porta do inferno, bater, mandar abrir e resolver o problema, simplesmente usando da sua autoridade. Não poderia fazer isso. Ele tinha que entrar de uma forma legal. E qual era a forma legal? Das duas, uma, né? Na realidade, das três, uma. Só quem tinha acesso ao inferno eram 3 categorias de pessoas: Satanás, os demônios e o ser humano naquela condição. Jesus, ele olhou assim e disse: eu não estou afim de ser igual ao capeta, né, não? Deixa o capeta na condição dele. Eu também não sou um demônio, porque eu sou maior do que os anjos. Aí Deus teve a ideia de se igualar com a humanidade. Jesus recebe o pecado para que ele tivesse acesso legal para entrar lá. Está dando para entender? Jesus só poderia entrar ou sendo o demônio, o capeta, ou sendo um demônio, ou sendo um ser humano, na condição de pecado. E aí ele entra de uma forma legal. E o que eu acho mais interessante é o seguinte: tem algo que eu particularmente chamo de... é como se fosse o jogo da autoridade, não é não? A ideia é a seguinte: é como se fosse um jogo mesmo, o jogo da autoridade. Quem entrega a autoridade é maior do que a pessoa que recebe. Até aí tudo bem? Nesse joguinho existem 4 figuras: Deus, o ser humano, Satanás e Jesus. Eu falei na sequência. Deus é superior e ele entrega a autoridade para quem? O ser humano, a humanidade. A humanidade recebe essa autoridade de Deus e ela, ao fato de receber, está dizendo para Deus: eu sou autoridade, mas você é maior do que eu, porque eu recebo ela de você, foi você que me deu. Como Satanás não iria receber a autoridade do ser humano, Satanás foi lá, maquinou e roubou. Então, já que o homem não entregou a autoridade para Satanás, e foi tirado, foi roubado, o homem não poderia ser, naquele momento, maior do que ele. Está dando para entender? Porque ele roubou. E o mais interessante é Satanás, quando chega na tentação de Jesus, mostra para ele todos os domínios do mundo, né? Uma das 3 tentações, e diz: olha, eu posso te dar isso aí tudo, se você simplesmente se prostrar e me adorar. O que é que Jesus responde? Não. Se Jesus recebe aquela autoridade naquele momento, ele estaria com aquele ato dizendo: você é maior do que eu. E eu vou ter autoridade porque você me deu. Jesus disse: não. Agora são as minhas palavras, fica com ela. Um dia eu vou tomar ela de você.
Porque Jesus era o representante da humanidade. Está dando para entender? Satanás tomou do ser humano. E Jesus estava dizendo, eu sou a humanidade, o representante dela. E eu, na minha condição de justiça, vou tomá-la de volta. Porque o homem no Éden tinha uma condição de justiça e entregou ela para Satanás. E agora, Jesus, numa condição de justiça, na mesma categoria, iria resolver o problema. Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Eu estou tentando explicar a forma justa, correta e legal do sacrifício de Jesus. Está dando para todo mundo entender? Então, Jesus entra lá. Tem um texto que eu acho interessante, né? Você lembra, você gosta de ler a Bíblia, não? 2 amém só. Eu vou dar a oportunidade para você dizer, e é para algumas pessoas que estão dormindo acordar. Porque está cansativo, né? Essa pregação bem calminha, né, não? Você gosta de ler a Bíblia, né, não? Isso aí, as pessoas que estavam dormindo acordaram. Tem uma passagem que é a blasfêmia dos fariseus. É aquela expressão que Jesus, né? Isso a gente encontra em Mateus, Marcos, Lucas. Mas a referência está aqui, eu anotei. Se você quiser anotar, não precisa você abrir. A que mais é legal é Mateus capítulo 12, versículo 29. Jesus, ele expulsa demônios e os fariseus dizem, ele está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus começa a explicar e diz, como que eu poderia estar expulsando o demônio? Pelo príncipe do demônio, por Beelzebul, se um reino dividido não tem como subsistir. Mas, se é pelo dedo de Deus, pela força de Deus, pela autoridade de Deus, pela posição me constituída pelo próprio Deus, que eu expulso demônios, pode ficar certo em uma coisa. O reino de Deus chegou e vai ser estabelecido. E no versículo 29 de Mateus capítulo 12, Jesus ele fala uma frase interessante. Como poderia um valente entrar na casa de outro valente e roubar todos os seus pertences? Só tem uma forma. Eu vou lá e vou amarrar ele. O que Jesus está dizendo é o que iria acontecer. Satanás era um valente e tinha autoridade. Mas aí vinha um valente maior do que ele. Mas preste atenção, eu vou entrar na casa dele. Como é que Jesus ia entrar na casa dele? Pelo pecado. Jesus tinha que assumir a condição de pecado, para que ele tivesse acesso legal de entrar lá. E Jesus entra, passa lá 3 dias, e depois de 3 dias, 3 noites, como o ventre do peixe lá de Jonas, acontece isso que a gente leu aqui. Qual é a suprema grandeza do poder de Deus que operou em nós? Ressuscitando Jesus dentre os mortos. A maior manifestação do poder de Deus, maior, em sua totalidade, quase completa. Não foi quando ele criou o mundo, porque ele simplesmente disse haja e houve. A maior manifestação do poder de Deus foi quando o Espírito da vida estava lá do lado de Deus. Deus, o Espírito Santo, é como se eles estivessem conversando, não é não? Dá para imaginar, né? Porque eu sou meio perturbado mesmo. A hora está passando, você se incomoda ou não, né? É porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Vocês me perdoam? Se não perdoar, não tem problema, eu vou continuar pregando de todo jeito. Está acabando já, se aperreia não. Minha mulher está assistindo isso, com certeza ela vai reclamar comigo. Eu me perdi, eu estava onde? Olha aí, tem alguém prestando atenção, glória a Deus por isso, não é não? Então estava Deus e o Espírito Santo conversando, e é como se eles estivessem conversando e dizia assim, aquela resenha ali, que estava escondida, tem como a gente manifestar agora? Que era algo que estava escondido desde a fundação dos séculos.
Cara, Satanás é tão idiota, bicho, que ele caiu na pegadinha de Deus. Não é não? Satanás é muito idiota, bicho. Estava escondido, por isso que Satanás não sabia, porque o texto diz, né, a Escritura diz que se eles soubessem o que eles estavam participando, eles não teriam crucificado Jesus. Porque a crucificação, cara, é a porta de entrada. A cruz é o elo da consumação dos séculos. A cruz, cara, é a loucura do Evangelho. É a forma legal de ser estabelecido uma nova raça. Somos a igreja, velho. Sem a cruz não tem isso. E aí o Espírito Santo olha e diz assim: e aí, papai? Isso aí sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, não espalha por aí não. E aí, papai, beleza? Acordei hoje de boinha, viu? Estou a fim de resolver um problema lá embaixo no inferno. Aí papai, né, acorda também de bom humor, porque Deus acorda de bom humor sempre, né, não? Não, beleza, tá ferreira não, tu vai descer. Eu estava só deixando eles brincar um pouquinho. Deixa eles cantarem vitória, porque isso faz parte do plano. Porque, irmão, para Deus mostrar, às vezes, uma coisa bem grandiosa na sua vida, as pessoas têm que zombar de você. Para que quando a resposta chegue, todo mundo diga, só podia ter sido Deus. O problema é que muitas vezes você se emociona. E como eu falo lá no grupo, né, dos motoristas, né, dos boy, o segredo é não se emocionar. Fica centrado, se aperreia não. Uma hora vai chamar a corrida, por massa, e você vai nela. Aí eu vou fazer propaganda, né? O Espírito Santo olha para Deus e diz assim: vou chamar o Uber, viu? Para ir lá. Destino, tirar onda com capeta. Aí o Uber dessa vez não cancelou, né? Foi lá, né? O Uber olhou e disse: eita pau, Espírito Santo, ó. Vou lá, isso aqui eu não vou cancelar não sou idiota. Vou lá resolver um BO. E aí o Espírito Santo desce dos céus até o inferno. Bate na porta. Agora ele podia entrar. Antes ele não podia. Agora ele pode. Por quê? Porque tem uma injustiça sendo cometida lá dentro. Ele entrou de uma forma legal, mas quando ele estava lá dentro, tinha uma injustiça sendo cometida. E ele, que é a justiça, foi lá para fazer de você a justiça. O Espírito Santo sai do céu, chega no inferno, bate. O capeta olhou pelo olho mágico. O que é que tu está fazendo aqui, autor da vida? Porque o Espírito Santo é o elo da vida. O elo que liga, conecta, dá existência, bota você em movimento. Ele é o elo da vida. O que é que você está fazendo aqui? Você não pode entrar. O Espírito Santo olhou e disse: posso sim. Você tem um mandato, você só entra aqui com um mandato. Tenho sim aqui, ó, o escrito da dívida. O primo rico chegou no estabelecimento lá, por um procedimento legal, bateu a porta e disse: vim pagar.
Porque Jesus estava na condição de desgraça, deu para entender? Ali ele não poderia fazer muita coisa. O Espírito Santo foi lá. Por isso que o texto diz, a suprema grandeza da manifestação do poder de Deus em atuação. Ele chegou lá de uma forma grandiosa, irmão, porque Deus sabe tirar onda, boy, na moral. Ei, sabe, não é não? Sabe, Deus na hora de tirar onda, sabe, boy. Chegou lá e disse, vim pagar essa resenha aqui. Tem uma injustiça sendo cometida. Não foi para pagar o preço? O cordeiro foi lá, pagou o preço. Se ele pagou o preço, tu tem que cancelar a dívida. Isso foi a discussão que eles estavam tendo lá dentro, irmão. Foi uma discussão jurídica. Não, você ri, mas é mais ou menos isso mesmo. Foi uma discussão jurídica. Estavam lá fazendo os termos do acordo. Ei, tu vai ter que liberar a humanidade. Satanás olhou e disse, não, conversa é essa, mas eu vou liberar a humanidade daqui, está tão bonitinho aqui comigo. Tu vai ter que liberar, boy. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. Se foi pago, ele não deve nada. Está dando para entender? Amém. O preço tinha sido pago. A humanidade estava fazendo o quê? 3 dias depois do preço ter pago? Injustiça. Ele foi lá por causa da justiça e disse, vai, libera a humanidade daqui. Tira o ser humano daqui, tira a humanidade, leva cativo o cativeiro. Vai, sai daqui, humanidade, sai para essa nova condição de vida que você tem. Sai daqui. Sobrou Jesus lá dentro. A humanidade saiu, ficou Jesus. E agora? Qual é o argumento legal que você tem para tirar ele de lá? Qual é o argumento legal que você tem para tirar ele de lá? Qual é o argumento que o Espírito Santo usou para tirar Jesus de onde ele estava? Simplesmente um. Vê só, a parada é a seguinte. Com a humanidade foi mais difícil, né? Porque a gente estava discutindo, eu tive que pagar o preço. Tá? Com ele, é mais fácil. O argumento que eu vou usar é somente um cidadão, que não pode chamar ele de capeta, porque ali era uma discussão jurídica, né? E lá eles não se ofendem. Cidadão, parada é a seguinte, se tu me mostrar um erro dele, eu deixo ele aqui. Só basta você me mostrar um. Ele cumpriu toda a lei, cumpriu a justiça, ele não abriu a boca. Ele aceitou caladinho, porque às vezes quando você fala o negócio dá errado. No meio do processo, irmão, tem que ficar calado às vezes, porque quando você começa a falar dá errado. Ninguém recebeu, nem sua família, não. É isso mesmo, sim. Às vezes no processo da sua vida você começa a murmurar, só dá errado. A saída muitas vezes é ficar calado, igualzinho Jesus, como o cordeiro mudo. Deixou a galera tosquiar, enganando o capeta. Fazia parte do plano, desde o começo. O Espírito Santo disse, se você não me mostrar um erro dele, eu vou restituir ele agora, com tudo aquilo que ele deixou, para entrar até aqui. E agora? Satanás coçou o chifre. Espera aí que eu vou dar uma olhadinha nos autos aqui. Chamou a galera e disse assim, procura aí, procura. Bota no Google. Não tem. Então, doutor Bruno está aqui, não, doutor? Tem algum mais advogado aqui? Eu estou mais ou menos falando certo, né? Não estou falando heresia não, né? Diz que sim, pelo amor de Deus, não fica na tua aí. Então, já que não tem nada que eu prenda aqui, eu vou dar a ele agora.
tudo de novo. Jesus herdou o nome acima de todo nome. Mas Jesus também conquistou o nome acima de todo nome. Jesus herdou quando desceu o nome sobre todo nome, porque ele começou a operar. Mas no inferno, irmão, ele conquistou. Porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, se eu não me engano é verso 11, 12, por ali. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele vai pegar o seu quinhão, né? Não precisa você colocar por conta do tempo, Davi, mas está ali o texto. Bota aí bem rapidinho, quinhão. O que é que significa? Quinhão é um substantivo. Significa a parte que lhe cabe na herança. E você só tem acesso à herança com a morte. E o texto de Isaías diz que Jesus vai pegar a parte que lhe cabe na herança, porque ele herdou, conquistou o nome acima de todo nome. E com os poderosos ele vai repartir o seu despojo. Sabe quem é esse poderoso, boy? Você. Ele pegou a parte que lhe cabia na herança, da morte dele mesmo. Pegou a parte que lhe cabia, o nome acima de todo nome. Pegou você de volta. Pegou a autoridade de volta. Aí ele foi lá e com os poderosos, eu e você, distribuiu os seus despojos. Despojo significa a recompensa da guerra. Jesus travou uma batalha, chegou com a recompensa, um nome acima de todo nome. E para que ele fosse soberano e completo, o texto diz que ele pegou isto e entregou à igreja. Não tem tempo da gente ver, mas existem 3 salmos, um dia a gente prega sobre eles. Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Numa visão profética da coisa. Jesus no inferno, Jesus morto, Jesus na cruz, Jesus no inferno e Jesus ressurreto. No Salmo 24, é uma resenha, bicho. Levantai, ó portas do Senhor, para que se entre o Rei da Glória. Jesus estava lá, com o Espírito dele no inferno, o Espírito Santo foi lá e disse, vai, volta. Porque para atuar ainda como ser humano, ressurreto, ele precisava de um corpo. Então o Espírito dele sai do inferno, vai até a gruta, entra e pega o corpo de Jesus e entra nele de volta. E ele se levanta como uma forma incorruptível. O era unigênito passa a ser primogênito de uma nova classe. O primeiro homem que recebe um corpo glorificado, Jesus. Um corpo diferente, porque Maria viu ele, os 2 discípulos viu ele e não reconheceram. A gente não sabe mais ou menos como é isso, mas Jesus aparece e diz, olha, calma, não me detenha, não me toque. Não me detenha, na realidade não é não me toque, é não me detenha. Não me detenha, eu ainda vou para o Pai. Vai lá e diz a eles que eu vou chegar para comer alguma coisa que eu estou com fome. E aí Jesus sai da presença de Maria, vai até os céus. E quando ele começa a entrar pelos portões celestes, acontece algo que nunca aconteceu na história da eternidade. Um ser humano entrando nos céus. E o Salmo 24, o texto diz, né, que é como se o anjo, né, o portão, o guardião, estivesse lá dizendo, quem é esse que vem lá? Eu não estou reconhecendo, isso aqui é um corpo estranho, aqui só tem espírito, vem agora um corpo humano? O outro anjo olha para ele e diz, meu irmão está vacilando, boy. Tu não viste a notícia no WhatsApp, não, do serviço aí? A galera mandou, pô. Tá viajando tu na diaconia, vice boy. Tá vendo? Fica olhando no Instagram, não vê a mensagem do grupo da diaconia. O cara acabou de postar, pô, que Jesus vinha aí. Esse é o Rei da Glória, pô. Tá viajando. Abre logo essa resenha aí, meu irmão, pra gente não levar bronca e ser demitido. Tu já imaginou? Eu vou pegar a disciplina. Aí vem o líder da diaconia do céu e diz assim, vai pegar a disciplina, viu? Mas eu não fiz nada. Como que não fez, irmão? Tu não abriu passagem para o Rei da Glória, tá ficando doido, é? Ele veio lá para estabelecer. Jesus entra no céu, irmão, vai até o Santo dos Santos, na presença de Deus, e faz aquilo que o sumo sacerdote fazia. Jesus adentra no Santo dos Santos com o seu sangue, chega na presença de Deus e asperge diante dele e diz, isso é o preço.
Deus olha assim e diz, bem isso aí, irmão, deu certo lá a resenha do plano? Deu tudo certo, está aqui é o preço, pá. E o que é isso aí que vem com você? Não, é a autoridade que eu peguei de Satanás. Porque um valente entra na casa de outro valente, vai lá dar uma pisa nele, irmão, e rouba tudo que ele tem. Satanás não ficou com nada. Chegou lá e disse, isso aqui é autoridade. Não preciso dela não, já sou Deus. Fala o seguinte, fica com ela, tu vai precisar, né? Que tu vai trabalhar junto com a igreja, né não? Fica com a autoridade. Jesus olhou e disse, mas é muita autoridade. É toda autoridade no céu e na terra que foi estabelecida para mim. Eu nem preciso disso tudo. Já sei. Vou distribuir com a igreja. Aí depois de tudo isso, Deus olha para ele e diz, senta à minha direita. Porque essa é a posição da humanidade que nunca deveria ter saído dela. Jesus é um representante legal da humanidade nos céus. Não tem nada de legalidade lá. A justiça foi estabelecida. E é por isso que nós trazemos a memória